Essa semana, na novela Vencer o Desamor, Álvaro e Eduardo saem na porrada. Ariadna perde a guarda legal de Tadeu. Gael descobre que João o odeia e o enfrenta. Jimmy e Gema sofrem um terrível acidente. E não acaba por aí. Álvaro descobre quem acabou com Olga. Saiba em detalhes como isso e muito mais vai acontecer no resumo semanal, de 30 de janeiro a 3 de fevereiro da novela Vencer o Desamor. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like se gosta da novela. Segunda-feira, 30 de janeiro. Lino se preocupa e se pergunta se Ariadna sabe que ele e Eliseu são as mesmas pessoas. Graziella diz a Álvaro que não pensou que seu último cliente seria um homem tão bonito como ele. Ela diz que em breve vai ir embora da cidade. Álvaro diz a Graziella que se ela for viajar, não pode beber, porque dirigir bêbada pode causar algum acidente. Graziella ri e diz que nem carro tem e que vai ir de caminhão. Eduardo diz a Ariadna que vai ficar muito feliz ao ver ela chorar quando perder a guarda de Tadeu. Ariadna diz ao malandro que ele quer Tadeu ao seu lado somente para lhe fazer mal, enquanto ela só quer fazer bem para o filho. Stefânia chega ali pedindo que os dois parem de discutir e respeitar o ambiente escolar. O presidente da empresa de Gael conversa com ele na videochamada, dizendo que ele já tem seu primeiro trabalho para fazer. João aparece na chamada de vídeo e logo sai. Ariadna diz a Tadeu que falta muito pouco para irem embora da casa de Bárbara. Álvaro descobre que Graziella trabalha como prostituta. Ele diz a Graziella que um dos clientes dela é futuro marido de sua mãe e que quer saber quem ele é na realidade. Álvaro diz que ela é a única que pode o ajudar a tirar a venda dos olhos que Lino Ferreira colocou em sua mãe. Graziella fica alterada e tenta fugir do bar. Lino bajula Ariadna, dizendo que ela é uma mãe exemplar e uma ótima jornalista. Ele diz que ela faz muito bem em investigar o violador sexual. Ariadna diz que ainda não sabe quem é esse maldito, mas jura que irá descobrir. Álvaro alcança Graziella e pede que ela o ajude. Graziella diz que conhece o cão do Lino Ferreira e que sabe do que ele é capaz, caso ela diga o que sabe dele. Álvaro percebe que Lino contrata Graziella há muito tempo. Ele diz a Graziella que se ela não lhe contar nada, se converteria em cúmplice de Lino na mentira do depoimento do assassinato de Olga. Porco Lino segue aconselhando Bárbara para que faça os filhos dela doar a parte deles da casa de Joaquim. Bárbara diz que está segura que conseguiria fazer seus filhos doar sua parte, mas que há Daphne na história. Davi e Daphne saem juntos para almoçar. Ariadna e Álvaro escutam os conselhos de Conrado para poder lutar com Eduardo nos tribunais. Enquanto isso, Eduardo também recebe conselhos de seu advogado e garante que já tem algo para ganhar a guarda do filho. Álvaro diz a Ariadna que Lino realmente não é de confiança, pois ele mentiu no depoimento, pois estava com uma prostituta. Ariadna diz que se Lino não vendeu seu carro, então como ele tinha dinheiro? Gael sente ciúmes ao ver Daphne com Davi. Daphne descobre que Bárbara não quer mais construir o edifício na casa. Ela vai atrás dela e reclama dizendo que quer receber sua parte. Lino diz a Daphne que ela não precisa armar um escândalo, pois irá receber sua parte de qualquer maneira. Daphne diz que quer saber de onde vai sair esse dinheiro, pois não quer que a venha com cara de idiota. Bárbara diz que quem foi pegar algo que não é seu foi ela. Daphne diz que tudo que tem ali é dela também, e se tiver dúvidas, podem voltar a reler o testamento. Gael também reclama pela mãe já querer se casar com Lino, se nem conhece nada sobre ele. Gael suspeita que Lino esteja manipulando sua mãe para que não venda a casa. Anoitece. Ariadna e Tadeu estão já para ir embora da casa de Bárbara. Tadeu abraça a avó e diz que vai sentir sua falta. Bárbara diz que também vai sentir falta dele. Ela ainda diz a Ariadna que nada daquilo estaria acontecendo se ela não tivesse se envolvido com o homem errado. Tadeu pergunta se o tio Álvaro é um homem errado. Ariadna diz ao filho que não, e que na verdade ele é uma grande pessoa. Ariadna diz a Bárbara que lamenta que ela não consiga ver a verdade e que Eduardo é o único culpado de tudo aquilo. Ariadna e Tadeu vão embora e Bárbara acaba ficando comovida.
Eduardo fica furioso ao saber que Ariadna e Tadeu foi embora. Ele reclama por Bárbara não ter lhe dito nada e Lino ordena que ele se controle. Eduardo humilha Lino, dizendo que ele não tem nada na vida e que por isso quer se juntar com sua mãe. Ariadna se hospeda no apartamento de Álvaro e diz ao filho que em 3 dias irão para o apartamento deles. Em uma cena emocionante, Tadeu sorri para Álvaro e o agradece por deixar sua mãe feliz. Álvaro e Ariadna ficam comovidos. Passa-se 3 dias. Bárbara e Daphne sentem saudades de Tadeu e Ariadna. Daphne começa a se incomodar ao ver que Lino está tratando Bárbara como empregada. Ariadna e Cassandra conseguem ligar por chamada de vídeo para Açucena. Açucena continua contando sua história e diz a Ariadna que conseguiu entregar o celular de Eliseu para Joaquim. Joaquim também sofreu ameaças de Eliseu, Lino e Calisto. Joaquim começou a usar uma arma para se defender de Lino caso ele o atacasse. Açucena se recorda de Lino e Calisto que foram atrás do celular dele em sua casa. Ela disse a eles que não sabia de qual celular estavam falando. Açucena enfrentou Lino dizendo que mesmo que tivesse o celular não daria para ele e o chamou de maldito violador. Furioso, Lino mandou Calisto amordaçar Açucena enquanto os dois arrombaram a casa dela para tentar encontrar o celular. Lino e Calisto não acharam e, como vingança, Lino jogou ácido sulfúrico no rosto de Açucena, o que fez a moça ficar com o rosto queimado. Depois, Lino disse a Calisto que precisariam pegar o celular do advogado Joaquim antes que ele o entregasse para a polícia. Ariadna garante a Açucena que vai fazer justiça por ela. Gael procura Daphne em frente de seu trabalho e diz que está ali para se despedir dela, pois no dia seguinte vai ir para Miami. Álvaro diz a Conrado que suspeita que Lino provocou o incêndio na casinha para poder manipular Bárbara. Gael beija Daphne com paixão e ela corresponde. Álvaro vai fazer perguntas a Lino e o porco continua mentindo de forma descarada. Bárbara chega ali. Álvaro exige que Lino explique para sua mãe porque mentiu para o delegado Montanha e não contou que no dia que Olga morreu, ele estava se vendo com Graziella, uma prostituta que ele contrata há algum tempo. Terça-feira, 31 de janeiro. Hipócrita, porco Lino diz a Álvaro e Bárbara que vendeu seu carro para Graziella, mas que não sabia que ela era uma prostituta. Álvaro ordena que Lino não minta e confesse logo a verdade. Lino se faz de ofendido e diz que Álvaro está mentindo e que isso não é correto. Ele insinua que Álvaro só está o acusando por não estar de acordo com a relação dele e de Bárbara. Gael diz a Daphne que não pôde controlar a vontade de a beijar. Daphne conta a Gael que Eduardo tentou agarrar a Ariadna à força e que a sorte foi que ela e Gemma o impediram. Bárbara não acredita no que Álvaro fala e acusa o filho de estar inventando aquilo. Lino diz a Álvaro que quer que ele demonstre com provas do que está acusando ele. Álvaro se chateia por Bárbara não acreditar em sua palavra e diz a ela que mais tarde ela irá se arrepender de seu erro. Bárbara, chatonilda, proíbe a entrada de Álvaro em sua casa e diz que se ele precisar falar com ela, que ligue para seu celular. Álvaro vai embora e porco Lino agradece a confiança dela. Eduardo diz ao juiz que se pede a guarda de Tadeu é porque ele corre perigo se ficar com Ariadna. O juiz vê as ameaças que Ariadna sofreu. Ariadna diz ao juiz que o certo é que Eduardo abandonou ela e seu filho. Eduardo diz que tomou conta de tudo e pagou corretamente a pensão de Tadeu. Ariadna diz que isso não é verdade. Bárbara diz a Gemma que sente falta de Tadeu. Lino surpreende Graziella e diz que ela soltou a língua. Graziella diz que foi pressionada por Álvaro, mas que não falou nada que o prejudique. Porco Lino ameaça Graziella e diz que ela não vai a lugar nenhum. O juiz declara que realmente é um perigo para Tadeu devido às ameaças que Ariadna sofreu, supostamente de Calisto. Ariadna e Conrado garantem ao juiz sobre a segurança de Tadeu. Eduardo apresenta provas falsas para o juiz, onde comprova que ele pagou a pensão alimentícia do filho e que tudo foi depositado na conta de Ariadna. Gente, o que acontece é que o Eduardo transferiu o dinheiro que roubou da Linda para a conta da Ariadna e está usando os comprovantes para dizer que pagou a pensão do filho. Esse Eduardo é muito fingido, nojento. O juiz verifica e diz que aquelas provas mostram que Eduardo pagou a pensão e questiona Ariadna por que não mencionou isso.
O juiz diz a Eduardo e Ariadna que vai analisar as provas para tomar um veredito. Ariadna diz a Conrado que Eduardo preparou essa armadilha para ela. Ariadna conta a Álvaro sobre o que Eduardo inventou para poder ficar com a guarda de Tadeu. Álvaro fica furioso pela atitude do cretino do irmão. Daphne diz a Bárbara que ela tem razão, que aquela é a casa dela, e diz que espera juntar dinheiro para poder voltar à sua cidade e deixar de lado sua parte da herança. O advogado alerta Eduardo sobre as falsas provas que ele apresentou ao juiz e que, se ele descobrir, os dois podem terminar atrás das grades. Bárbara diz a Lino que ele é um homem íntegro e correto, diferente de Joaquim, que pulou a cerca. João liga para Daphne e insiste para que ela vá na confraternização da agência. Bárbara diz a Daphne que ela pode ir, pois ela fica para cuidar das crianças. Daphne a agradece. Eduardo garante a Bárbara que vai ficar com a guarda do filho. Bárbara pergunta a Eduardo se ele poderia ceder a parte da casa para ela. Furioso, Eduardo diz a Bárbara que isso são ideias do amante dela e completa dizendo que antes morto do que ceder sua parte para que o cretino do Lino tome posse. Bárbara fica chocada pelo que Eduardo diz. Gael conta a Álvaro que Eduardo tentou agarrar a Ariadna à força. Anoitece. Álvaro liga para Eduardo e diz que quer o ver para esclarecer algumas coisas com ele. Gael surpreende Bárbara cuidando dos filhos de Daphne. Bárbara diz a Gael que Daphne cedeu sua parte da herança de Joaquim. Na agência, todos assistem a um vídeo do trabalho anual de todos. Daphne vê a logotipo e logo se recorda do acidente de Nestor. Ariadna volta a ser ameaçada por Lina de forma anônima, dizendo que se ela insistir em investigar a Sucena, irá matar a pessoa que ela mais ama. Daphne diz a Ivete que tem quase certeza que foi Bonifácio, um antigo empregado da agência, que provocou a morte de Nestor. Ivete diz a Daphne que Bonifácio já havia deixado de trabalhar no dia que o marido dela sofreu o acidente. Ela diz que se lembra que quem dirigiu o carro para o interior foi Gael, mas que não tem certeza. Daphne fica chocada e pensa que Gael foi quem provocou a morte de seu marido. Eduardo e Álvaro se encontram. Álvaro tenta esclarecer ao irmão como começou a relação dele com Ariadna. Cínico, Eduardo diz que o irmão traiu seu próprio sangue. Álvaro diz a Eduardo que não suporta covardes que tentam agredir ou agarrar mulheres à força, como ele tentou fazer com Ariadna. Eduardo diz que Ariadna merecia. Furioso, Álvaro dá um soco na cara de Eduardo e os dois brigam violentamente. Quarta-feira, 1º de fevereiro. Álvaro enforca Eduardo enquanto o mau caráter diz que Ariadna e Tadeu sempre serão sua família. Álvaro solta o irmão, mas Eduardo continua a briga. Os dois continuam brigando feio. Daphne chora e diz a Ivete que Gael matou o que mais amava. Ivete pede que Daphne se tranquilize e, antes de julgar, tenha certeza do que pensa. Daphne diz que por isso Gael pedia que ela se esquecesse de Nestor e sua justiça. Ivete diz que Gael não seria capaz disso. João chega ali e Daphne o acusa de ter ocultado a verdade. Eduardo e Álvaro param de brigar, mas continuam se agredindo verbalmente. João diz a Daphne que preferiu não se meter nesse assunto, pois Gael é seu amigo. Ele diz a Daphne que tem quase certeza que Gael foi quem provocou a morte do marido dela. João diz a Daphne que Gael é muito cínico por ter se envolvido com ela sabendo o que tinha feito. Hipócrita, João diz a Daphne que deseja forças para ela e que se afaste de Gael. Gael e Álvaro se falam por telefone e ele comenta sobre a briga com Eduardo. Depois, Ariadna e Álvaro se falam, mas ele oculta dela a discussão que teve com Eduardo. Ariadna e Tadeu se mudam para o novo apartamento. No dia seguinte, Daphne diz a Gema que vai sair da casa de Bárbara e voltar para sua cidade. É aniversário de Tadeu e Ariadna parabeniza o filho. Conrado liga para Ariadna e diz que conseguiu uma forma de provar que é mentira as provas que Eduardo apresentou ao senhor juiz. Depois, Álvaro vai ao apartamento de Ariadna e parabeniza o sobrinho. Gael chega em Miami para começar a trabalhar. Ariadna diz a Álvaro que ele está muito estranho e pergunta o que houve. Ela tira os óculos dele e ele mente dizendo que tentaram o assaltar e que o agrediram. Ariadna conta a Álvaro que recebeu um anônimo a ameaçando novamente. Bárbara liga para Gael e informa que ela e Lino
decidiram se casar dentro de um mês. Gael fica surpreso. Eduardo vai na escola de Tadeu para o parabenizar. Ele aproveita para confessar a Ariadna que ele e Álvaro brigaram aos socos e que foi ele quem começou. Ariadna diz que isso é uma vergonha, 2 irmãos brigando por ela como se fosse um troféu. Pedro mostra para Jimmy as chaves do carro de sua mãe que ele pegou para os dois andar por aí. Gemma começa a cantar nas ruas, bares e restaurantes para conseguir mais dinheiro. Ariadna reclama com Álvaro por ter mentido para ela e conta que sabe que ele e Eduardo brigaram. Álvaro diz a Ariadna que Eduardo provocou, além do mais, tentou agarrar à força e que não pôde se controlar. Ariadna diz a Álvaro que está cansada de tudo e propõe que os dois deem um tempo na relação. Eduardo diz a seu advogado que irá usar a briga com Álvaro para se favorecer no juizado. Linda é notificada que já pode sair do país. Ela fica muito contente e diz a Rosa que agora sim vai ir atrás de Eduardo e se vingar pelo que ele fez com ela. Álvaro diz a Ariadna que não importa em lutar contra tudo e todos pelo amor deles. Ariadna diz a Álvaro que o ama muito, mas que para ela o mais importante é Tadeu. Ela diz que a relação deles poderia ser um problema para o juiz e complicar as coisas para ela. Álvaro implora que Ariadna não termine com ele e garante que a ama. Ariadna, então, decide não terminar com Álvaro e seguir lutando pelo amor deles. Passa-se um mês. O casamento entre Bárbara e Lino está cada dia mais próximo. Davi diz a Daphne que ela tem se tornado uma pessoa especial em sua vida e confessa que está apaixonado por ela. O juiz chega a um veredito final e declara que Tadeu não poderá ficar nem com Ariadna e nem com Eduardo, pois nenhum dos dois estão aptos a cuidar do menino. Ele diz que Tadeu ficará em um abrigo temporário para crianças. O juiz tira a guarda de Tadeu deles e diz que, até que seja comprovado que algum deles poderá cuidar do garoto, ele será entregue. Ariadna fica desesperada, chora e implora que o juiz não tire a guarda de Tadeu dela. Furiosa, ela acusa Eduardo de ser o culpado de tudo aquilo. Na rua, Álvaro conversa com Bruno e diz que está seguro que Lino está manipulando sua mãe. Lino estava ali espionando Álvaro. Álvaro vê Lino de longe e o confronta por estar o espionando. Quinta-feira, 2 de fevereiro. Cínico porco Lino diz a Álvaro que jamais o espionaria. Ele diz que se está ali é para tentar o convencer que é um bom homem para Bárbara. Álvaro exige que Lino confesse a verdade a Bárbara, que é um mentiroso e manipulador. Lino se retira. Ariadna entra em desespero quando o juiz diz que um funcionário do abrigo pegará Tadeu para o levar para lá. Eduardo também está surpreso. Daphne diz a Davi que ele não a ama e que sim, quer alguém para esquecer sua esposa falecida. Ela diz que antes de amar qualquer pessoa, devem se esquecer de seus antigos amores para poder reiniciar suas vidas. Daphne revela a Davi que quem provocou a morte de Nestor foi Gael e que por isso irá embora da capital. Eduardo diz a Ariadna que sente muito e que não pensou que as coisas chegariam àquele ponto. Ariadna chama Eduardo de egoísta. Gael manda um áudio para a Gemma e diz que irá fazer uma surpresa para sua mãe, pois irá voltar para a capital para os visitar. Ariadna conta a Álvaro sobre a decisão do juiz. Eduardo pensa em usar Bárbara para obter a guarda do filho. Ariadna diz a Cassandra que vai dar um tempo nas investigações contra o violador sexual, pois está com a cabeça cheia. Gemma conta a Imelda que sua tia Bárbara irá se casar com Lino. Imelda revela a Gemma que Lino a ameaçou e forçou ela a incentivar Bárbara a se casar com ele. Álvaro comenta com Conrado suas suspeitas contra Lino e pede que o advogado tenha o resultado do perito do incêndio da casinha. Anoitece. Lídia e Érica veem Jimmy e Pedro saindo de carro sozinhos. Ariadna agradece a Álvaro por todo o seu apoio nesse momento difícil e se abraçam. Gemma conta a Bárbara que Lino ameaçou Imelda para que ela incentivasse a relação deles. Bárbara ri e diz que isso não passa de uma mentira e inveja da amiga. Ariadna, com a ajuda de Álvaro, explicam a Tadeu que ele terá que ir a um abrigo temporário de crianças, sem ela e nem ninguém da família. Os dois garantem que isso será por poucos dias, pois logo ele voltará a ficar com eles. Tadeu diz que irá aguentar e pede que a mãe não chore, pois quando ela chora, ele fica triste.
Ariadna diz a Tadeu que está muito orgulhosa dele e garante que ninguém vai os separar. Bárbara presenteia Clarinha com um porta-retrato de Joaquim como lembrança do avô. O diretor da empresa de Miami alerta Gael sobre suas amizades e conta que João falou coisas contra ele na entrevista de emprego para o prejudicar. Gael fica surpreso. Daphne arruma suas malas para ir embora e Bárbara diz que a casa ficará vazia sem ela e as crianças. Daphne diz a Bárbara que Gael foi quem provocou a morte de seu ex-marido Nestor. Bárbara pergunta de onde ela tirou tanta estupidez. Daphne diz que se ela não acredita nisso, então que fale com João, pois ele a confirmou. No dia seguinte, Eduardo envenena a alma do juiz, dizendo que o amante de Ariadna é um homem violento e que por isso Tadeu não pode ficar com eles. Nojento, ele diz ao juiz que Álvaro o agrediu e mostra fotos de seu machucado e ressalta que ele pode até ser o assassino de Olga. Bárbara diz a Lino que Gema contou para ela que Imelda disse que foi ameaçada por ele. Porculino diz que isso não passa de mentiras e que o dói muito Gema ter o acreditado. Lino tenta fazer Bárbara mandar Gema para o interior, mas ela se nega. Lino vai na escola de Gema e descobre que ela não está indo para o local. Gael chega em casa e surpreende Bárbara com sua visita. Bárbara conta ao filho que Daphne voltou para o interior e que está pensando que foi ele quem provocou a morte de Nestor e que o tal do João confirmou isso para ela. Gael está chocado por tudo de ruim que João já foi capaz de fazer contra ele e vai atrás do pilantra. Depois, Lino conta a Bárbara que Gema não está indo na escola há vários meses. Na praça do parque, Gema canta. Pedro e Jimmy matam a aula, vão ao parque e veem Gema trabalhando. Jimmy pergunta a Gema por que ela deixou a escola. Gema revela seu sacrifício e que não está indo na escola para ele poder ir. Bárbara liga para Gema. Lino puxa o celular das mãos de Bárbara e diz a Gema que é para ela voltar agora mesmo para casa, arrumar suas malas e voltar para o interior. Gael enfrenta João e o coloca contra a parede. Ele confronta o falso amigo perguntando por que inventou mentiras para Daphne sobre ele. Sem saída, João finalmente confessa que sente inveja de Gael. Pedro e Jimmy seguem se alcoolizando. Gema quase desmaia e Pedro e Jimmy a colocam dentro do carro para levar para casa. João saiu da empresa de carro muito alterado. Gael vai atrás dele. Já na estrada, os carros de João e Jimmy se chocam e sofrem um terrível acidente. Gema fica horrorizada pelo acidente enquanto grita por Jimmy e Pedro. Sexta-feira, 3 de fevereiro. João está com a cara ensanguentada e fica preso nas ferragens do carro. Gema sente contrações. Ela é levada pela ambulância. Gael chega ali no local e ajuda a tirar João das ferragens. Pedro está morto. Tadeu é levado pelo agente do abrigo temporário. Ariadna e Álvaro sofrem pela ida de Tadeu. Imelda liga para Bárbara e conta que Gema sofreu um acidente e que está no hospital. A funcionária do abrigo diz a Ariadna e Álvaro que eles podem ficar tranquilos, pois Tadeu será muito bem cuidado ali no local. O doutor informa Imelda e Bárbara que Gema ganhou sua filha e que está na incubadora em estado delicado. Bárbara reclama com Imelda por ter dado emprego a Gema. Imelda diz à amiga que se comoveu com Gema e por isso acabou dando o emprego para ela. Bárbara entra para visitar Gema e ela chora a tia por tudo que já passou com Gustavo e sua gravidez precoce. Bárbara diz à sobrinha que ela não tem culpa de nada disso, pois foi o infeliz do Gustavo que se aproveitou dela. Lino liga para Bárbara e ela conta sobre o acidente de Gema. Lino diz que isso não é problema de Bárbara e que os médicos irão resolver a situação de Gema e sua filha. No interior, Josefina se alegra pela volta de Daphne e seus netos. Ariadna enfrenta Eduardo e diz que já está sabendo que ele falou com o juiz para prejudicar ela e Álvaro. Eduardo diz a Ariadna que devem falar ao juiz que decidiram voltar a viver como família para que Tadeu possa morar com eles. Gael conta à mãe que foi o carro de João que bateu no carro que estava a Gema. Ele diz a Bárbara que vai ir ao interior contar toda a verdade para Daphne. Conrado diz a Ariadna que a reconciliação entre ela e Eduardo seria bom para Tadeu sair do abrigo temporário. Chorando, Ariadna diz a Álvaro que vai voltar com Eduardo para ter Tadeu de volta.
Ela garante que vai voltar com o malandro, mas que não terão nada, pois só ama ele. Ariadna pede que Álvaro a entenda, pois não é fácil para ela. Os dois sofrem pelo término da relação deles. Bárbara diz a Lino que quando Gemma sair do hospital, irá para sua casa com a bebê. Furioso, Lino diz que não sabe quem cuidará de Gemma, pois logo eles vão se casar e sair em lua de mel. Bárbara diz ao porco asqueroso que a casa é dela e é ela quem decide as coisas ali. Ela ainda diz que Gemma deveria ficar na casinha, mas que ele ainda não deu jeito de arrumar. Lino se chateia e se retira. Imelda abraça Gemma e diz que ela pode contar com seu apoio. Gemma é informada pela enfermeira que Jimmy está internado. Hilda visita Jimmy no quarto do hospital e ele pergunta como está Gemma. Ela responde que ela está bem, mas que a filhinha dela está em estado delicado. Hilda se arrepende de ter tratado mal Gemma e diz que ela nunca fez nada para prejudicar o filho. Jimmy não sente as pernas e pergunta à mãe por que não pode mexer suas pernas. Eduardo arruma suas malas e diz a Bárbara que ele e Ariadna vão voltar por Tadeu. Eduardo segue desprezando a própria mãe devido à relação dela com Lino. Chorando, Hilda revela a Jimmy que ele ficou paralítico. Jimmy fica desesperado e pergunta de Pedro. Hilda revela que o amigo morreu. Por telefone, Gael conta a Álvaro sobre tudo o que está acontecendo. O doutor informa a Gemma e Bárbara que a bebê terá de permanecer na incubadora. Bárbara consola a sobrinha. Silvestre chega em casa e vê a foto de Joaquim no criado mudo e diz que era isso que faltava. Daphne diz a Silvestre que quando der, ela já irá embora da casa, pois não fica tranquila com a presença dele ali. Érica visita Gemma no hospital e dá seu apoio. A sós, Silvestre diz a Daphne que ela deveria ter ido a um hotel ao invés de ficar em sua casa. Daphne diz que faria isso mesmo se sua mãe desse o dinheiro que seu pai deixou com ela. Asqueroso, Silvestre puxa a Daphne pelo braço e diz que ele usou esse dinheiro para construir uma mercearia e que não vai dar nada a ela. Ele ainda se atreve a dizer que Daphne não está mais servindo nem para ele sentir prazer quando a via seminua. Gemma visita Jimmy no quarto do hospital e fica sabendo que ele não poderá caminhar. Jimmy conta a Gemma que Pedro morreu. Conrado liga para Álvaro e informa que descobriu que nunca foi feito o perito do incêndio na casinha. Álvaro vê Lino saindo da casa e decide o seguir. Daphne diz a Silvestre que sente nojo dele e dá um tapa na cara do miserável. A funcionária do abrigo temporário ajuda Tadeu e o deixa confortável. Álvaro vê Lino com seu carro e descobre que ele nunca vendeu o automóvel. Silvestre agarra Daphne à força e ordena que ela se mantenha calada e não diga a Josefina que ele a espionava quando trocava de roupa. Antes de sair do quarto, Silvestre quebra o autorretrato de Joaquim. Daphne encontra o chip de Joaquim escondido atrás do porta-retrato. Álvaro vê Lino saindo de uma loja de empenharia de joias. Ele vai até lá, se apresenta ao dono do local como sobrinho de Lino e pergunta o que ele empenhou ali. O dono mostra a Álvaro os brincos de pérolas que era de Olga. Álvaro fica chocado ao saber que Lino foi quem assassinou Olga.